Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o seu louvor. Queridos filhos e filhas muito amados de Deus, estamos reunidos para mais uma reflexão sobre as Sagradas Escrituras. Mês de setembro, mês da Bíblia, tempo em que nós dedicamos maior atenção aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as Sagradas Escrituras são ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, seja do Antigo ou no Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus, prepara a vinda de Jesus. Toda a história do Antigo Testamento tem um fim único: preparar o povo de Deus, do qual nascerá o Salvador do mundo, Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. E o Novo Testamento deriva justamente desse Jesus ungido, desse Jesus profeta, sacerdote, rei, salvador, unigênito do Pai. Todo o Novo Testamento é fruto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e falo sem medo de errar, o Novo Testamento se estende até aos nossos dias. Cada vez que você, meu querido, cada vez que você, minha querida, faz um gesto de Jesus, cada vez que você vive uma palavra de Jesus, um pouquinho de Jesus, você está escrevendo mais uma frase do Novo Testamento, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé. O Novo Testamento nasce de Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento nos leva para Jesus, porque nasce de Jesus. Retomando a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, sem querer fazer nenhuma crítica, mas sim considerando a importância dos dois escritos, que são patrimônio da herança cristã que nos é legado pelo povo judeu. Na Bíblia protestante, nós encontraremos uma numeração de salmos diferente do que a numeração de salmos da Bíblia católica. Por exemplo, o Salmo 22 da Bíblia católica, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o Salmo 23 da Bíblia hebraica ou da Bíblia protestante. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, ela é fundamentada na Bíblia hebraica. Então a Bíblia de Jerusalém segue a mesma estrutura da Bíblia hebraica, assim é mais fácil de nós entendermos. Por que os salmos têm essa numeração diferente? Porque no Salmo 9 da Bíblia hebraica, ela sofreu uma divisão no versículo 39. Até o Salmo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a mesma numeração, seja na Bíblia católica, seja na Bíblia protestante. Porém, quando chega no Salmo 9, os teólogos protestantes dividiram o Salmo 9 do versículo 39, já é considerado o Salmo 10. E aí então começa a diferença de numeração dos salmos. Quando chegar no Salmo 147, a Bíblia protestante vai unir o Salmo 147 com parte do Salmo 146. E é justamente aí que a teologia católica divide o Salmo 146, transformando em Salmo 147. Muito bem. Nesse ponto, volta a ter uma igualdade de numeração. A partir do Salmo 148, 149 e 150, volta a ser numeração iguais, seja na Bíblia hebraica, seja na Bíblia da Vulgata, ou seja na Bíblia protestante, ou seja na Bíblia católica. Só a título de entendermos por que há essa diferença. Não é que uma tenha mais salmo do que a outra. As duas versões têm 150 salmos. Apenas no Salmo 9 e no Salmo 146 que existe uma diferença na forma de dividir ou de unir esses dois salmos. Saindo um pouquinho do Antigo Testamento, nós iremos para o Novo Testamento para conhecer um pouquinho do Novo Testamento.
O Novo Testamento começa com os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos sinóticos, porque são iguais na sua forma de escrita, no seu jeito de narrar os acontecimentos. A sua didática são parecidas, por isso são chamados de sinóticos quanto ao seu estilo de escrita. O evangelho de João não está entre os sinóticos, porque ele tem uma linguagem mais romanceada, mais novelesca, né? A forma com que ele foi escrita é diferente. Narra os mesmos fatos e acontecimentos. São apenas algumas informações que um tem e o outro não tem, mas a diferença está na sua forma de escrita. Então, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Lucas, Marcos. E o evangelho de João, que traz a mesma informação salvadora, mas não é considerado sinótico devido à sua forma de escrita. No Novo Testamento, nós temos também o Ato dos Apóstolos, ou Atos de Paulo, onde narra as atitudes e os acontecimentos da igreja nascente, os primeiros passos da igreja. Em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, ali nasceu a igreja de Jesus. Jesus já estava à direita do Pai, e aquele Espírito Santo que um dia soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes se manifesta e transforma aqueles homens e mulheres com medo da perseguição em audazes pregadores e anunciadores da salvação. O Novo Testamento fala das viagens apostólicas, Paulo, Barnabé, João, Filipe, fala dos primeiros mártires da igreja, enfim, narra o nascimento propriamente dito na igreja. É no Ato dos Apóstolos que nós vamos conhecer que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. Enfim, traz essas informações para nós de como esses homens e mulheres simples do povo se transformaram em santos e santas de Deus, porque deixaram o Espírito Santo agir e colocaram a sua vida à disposição da vontade de Deus, seguindo o exemplo maravilhoso da mãe de Jesus, rainha dos apóstolos, mãe da igreja. Sim, mãe da igreja, porque quando aconteceu o Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, Maria estava junto com os discípulos no cenáculo, e com certeza ela também, junto com o discípulo, saiu a anunciar as maravilhas de Deus, a maravilha que Deus fez para o seu povo, e a maravilha que esse povo agora, liberto do pecado, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, começaria a viver na sua vida e transformaria a história. A história do ser humano foi transformada, seja para o povo cristão, seja para o povo não cristão. O tempo histórico passou a ser contado em antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, a vinda de Jesus ao mundo é o marco divisório. Aquela humanidade que jazia no pecado agora passa a viver a luz de Cristo, e essa luz de Cristo é anunciada pela sua igreja que nasceu em Pentecostes. E o Ato dos Apóstolos narra esse fato. Depois nós temos também as cartas apostólicas, fechando o Novo Testamento com o livro do Apocalipse de São João. Esses livros todos que nós estamos falando no Novo Testamento começaram a ser escritos depois do ano 60 da era cristã. Até então havia a informação oral transmitida pelos apóstolos aos seus discípulos. Esses discípulos transmitiram aos seus seguidores, às suas comunidades, e com o passar do tempo alguma coisa começou a ser anotada, e essas anotações transformaram-se em cartas, que se transformaram em livros, e depois a igreja reúne todo esse acervo no Novo Testamento, dividindo nos ensinamentos evangélicos, cartas apostólicas e
no Apocalipse. Nessa época existiram outros evangelhos, não só o evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. Existiu também o evangelho de Pedro, evangelho de Judas, evangelho de Matias, mas a igreja, através dos pais da igreja, os padres da igreja, ou seja, a segunda geração de discípulos dos apóstolos, os padres da igreja, fizeram um concílio e acharam por bem considerar inspirados como revelação de Cristo apenas os 4 evangelhos que nós temos hoje nas nossas escrituras. Por isso, meus queridos, amados e amadas de Deus, nós temos essa riqueza cultural hebraica, cultural cristã, porque traz para nós muitos ensinamentos da cultura judaica e muitos ensinamentos de diferentes culturas, onde se formou as primeiras comunidades cristãs. Além de ser uma informação cultural, a Sagrada Escritura, seja o Antigo ou o Novo Testamento, mas especialmente o Novo Testamento, que está mais perto, mais próximo de nós, traz a informação espiritual. Quer desconstruir a sua salvação? Siga os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Quer se proclamar como cristão? Segue os ensinamentos do Novo Testamento. Só é cristão aquele que vive os ensinamentos de Cristo. Só é cristão aquele que está em comunhão com Cristo e com a sua igreja, através da palavra e através da Eucaristia. Amados de Deus, hoje nós encerramos por aqui a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.